miniaturas. Então, gente, aqui eu vim dar uma mensagem aqui de autoestima. Tem muita gente aí que me manda mensagens aí dizendo que não consegue fazer as miniaturas tipo que nem as que eu faço, acaba quebrando, acaba desistindo. Então, gente, esse vídeo aqui é um vídeo assim de motivação. Eu vou te contar um pouco aqui minha história. No início, quando eu comecei a fazer as miniaturas, eu usava a caixa de sapato, eu mesmo fazia o desenho da lateral dos carros, fazia assim de qualquer jeito. Eu não sabia, eu não tinha computador nessa época, na época também não tinha celular. Bom, na época também da década de 95, quem tinha celular era rico, né? Então é isso aí. Nessa época eu tinha uns 14, era 15 anos, na época eu tinha uns 14 anos, aí eu comecei a projetar essas miniaturas. Eu pegava a caixa de sapato e fazia um ônibus, e pegava caixa de pasta de dente, também fazia aqueles mini carrinhos. Então, gente, com o tempo, cada carro que você vai fazendo, você vai melhorando cada vez mais. Então, um exemplo, eu pego uma caixa de sapato, vou fazer um carrinho. Aí o próximo carrinho que você for fazer com caixa de sapato vai ser bem melhor do que o anterior que você fez. Então, quanto mais você vai praticando, mais você vai melhorando nas suas miniaturas. Então assim, gente, não fica desanimado porque o carro que vocês fazem não sai do jeito que vocês imaginam. Mesmo eu deixando esses tutoriais aqui, eu sei que muita gente tenta fazer os carros e não sai do jeito que a pessoa imagina. Então é assim, gente, então a gente tem que praticar e também a gente tem que gostar. Que nem eu gosto de carros, principalmente carros assim de época, esses carros mais antigos, porque, vou falar a verdade, gente, os carros de antigamente nem se comparam com os carros de hoje. Só a lataria dos carros de antigamente era muito mais resistente do que os de hoje. Que nem eu. Hoje eu tenho um Gol G5. Qualquer batidinha que der no meu carro vai ser um estrago e tanto. Vamos supor, uma batidinha de um carro antigo num carro mais moderno de hoje. O estrago é muito maior nesses carros de hoje, porque a lataria dos carros de hoje é como se fosse, vamos supor, lata de óleo, qualquer coisinha amassa, entendeu? Então é isso aí, gente, para mim chegar onde eu cheguei aqui, para mim projetar essas miniaturas e do jeito que estão aqui, eu demorei bastante, gente. Já teve épocas que eu já quis até desistir. Então, não desista, continue. Se você errou em alguma coisa que você tentou fazer na sua miniatura, não tem problema, você tenta de novo até você corrigir aquele erro. Então, faça tudo medido, tudo certinho, porque se você fazer tudo certinho, pega uma régua, meça tudo, uma lateral, que nem eu vou mostrar aqui. Uma lateral ela tem que ser certinha com a outra aqui. A largura do teto também. Então, gente, eu vou dar uma dica aqui também que muita gente me pergunta sobre o teto e o assoalho. Eles perguntam assim: Adilson, o teto tem a mesma largura que o assoalho? Claro que não, gente. O teto ele tem que ser menor, assim, de largura do que o assoalho. Então, o assoalho tem que ser mais largo e o teto não tem que ser da mesma largura que o assoalho. Claro que não. Que nem um exemplo aqui, esse teto aqui ele deve ter 17 centímetros. Então, gente, o assoalho vocês devem colocar em base de 5 centímetros a mais. 5 ou então 4 centímetros. Um desses dois aqui. Então, mas eu acho que é 4 centímetros a mais. Então, 17, 18, 19, 20, 21. Então, praticamente, de largura vocês têm que colocar aqui embaixo 21. E em relação ao capô, o capô ele tem que ser 1 centímetro a mais largo que o teto. Então vocês estão vendo aqui, ó, para dar essa proporção aqui. Tá difícil, né? Aí vocês estão vendo aqui que o teto ele é bem, ele não é tão largo que nem o assoalho. Se ele fosse largo, o carro ficaria muito quadrado e muito reto. Então é isso aí, gente. Essa é a dica que muita gente me pergunta. Então, sobre o que eu estava falando para vocês, sobre motivação, gente,
Se vocês gostam de miniaturas, gostam de modificar, gostam de deixar elas do jeito que vocês querem, então não desista, gente. Se não deu certo, tenta de novo, persiste. Então é que nem eu já cheguei a desistir. Por isso que teve uma época aí que eu não desisti, continuei e pronto, ó. Tô melhorando meus carros, mas eu vou falar uma coisa, eu ainda não estou perfeito nelas, então eu ainda quero melhorar mais ainda, eu quero fazer carros melhores. Então, que nem o último carro que eu fiz aqui, que foi o Ômega, ficou bem melhor, bem mais moderno do que assim, os outros carros. Que nem vocês viram aqui no vídeo, eu estou mostrando o vídeo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois, só clicarem aqui, aí já vai direto para o vídeo. Então é isso aí, gente. Tem esses carros aqui, ó, vocês podem começar modificando. Eu tenho esses carros aqui que são de plástico. Futuramente eu vou tentar modificar eles, botar som também. Olha, para vocês verem a diferença desses carros para esse, ó, o tamanhozinho deles. Entendeu? Então é mais fácil eu mexer no interior desses carros do que esses carros aqui. Porque é mais complicado você colocar interior, mas não é impossível. Então, gente, eu ainda não modifiquei nenhum desses carros porque eu trabalho também, o tempo que eu tenho assim disponível, eu tento projetar algum carro, porque, digamos, esses carros aqui dão trabalho, gente. Eu prefiro modificar esses carros, mexer nesses carros aqui que é muito mais rápido e muito mais fácil do que fazer esses carros. Mas esses carros aqui, gente, são minha paixão. Porque essas miniaturas aqui, vamos supor, eu quero uma miniatura dessa aqui de um Gol quadrado, tipo um Gol GTI. Mas aí eu não acho, porque a maioria desses carros aqui só vende, tipo, ou se for esse modelo aqui, que é uma Estrada, ou um Palio, ou um Uno, ou então esse aqui, esse Mustang. São poucas opções que a gente tem. Então se a gente tivesse, se o pessoal botasse mais opções desses carros aqui, poxa, a gente estava feito. Eu começaria a mexer mais com esses carros aqui, porque aí sim daria mais gosto. Porque, vamos supor, um Gol GTI desses aqui, poxa, a gente ia poder modificar com mais gosto, a gente ia poder ter várias opções, porque tem gente que não gosta de estrada, tem gente que não gosta de um Palio, de um Uno, mas gosta de um Voyage, mais gosta de uma Paraty, mais gosta de um Ômega, ou então uma Saveiro. A gente vai fazer uma Saveiro também, assim, dessas de plástico também, mas não tem, gente. Por isso que eu ainda não mexi nesses carros, porque não tem muitas opções, são poucas. Mas isso que eu tenho aqui, gente, futuramente eu vou modificar. Então, que nessa Saveiro aqui, ó, essa aqui foi uma das primeiras Saveiros que eu fiz. Bom, para falar a verdade, ela não saiu tão do jeito que eu imaginei, mas foi um dos meus primeiros projetos. Praticamente aqui, acho que a Saveiro foi o terceiro projeto que eu fiz, grande assim, com som. Então eu fui só melhorando. Então, gente, você pode fazer, você pode modificar, você pode melhorar. Em breve eu vou estar ensinando para vocês como é que modifica essas miniaturas. Então eu ainda não tive tempo de fazer isso. Desculpa aí se eu não ando postando vídeo frequente, mas sempre quando dá para me postar algum vídeo dando dica para vocês, eu vou postar aqui para vocês. Vou ensinar para vocês também o que eu sei, beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima.